Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos fazer uma introdução à linguagem C#, usando o Visual Studio. Abra o Visual Studio, criar um projeto. Para a coisa ficar bem simples, nós vamos usar uma aplicação de console. Aí eu digitei aqui console, isso fez com que reduzisse a quantidade de opções. Então vamos selecionar aqui, um projeto para criar aplicativo de linha de comando para ser executado no NET no Windows. Próximo. Aqui eu vou dar o nome da aplicação. Coloquei introdução ao C#. Próximo. Aqui eu vou escolher a minha framework, que vai ser o NET 6. Criar. Então ele inicia uma aplicação assim. Ele tem uma única classe aqui chamada Programs. E tem um comando aqui, Eu vou executar. E ele imprimiu aqui na console, aqui, Hello World, que é o que está aqui no método WriteLine. E por que ele imprimiu aqui na console, no vídeo? Quando nós vimos a arquitetura de von Neumann, nós vimos aqui que o dispositivo de saída padrão é o vídeo. Ou seja, quando não se fala nada, o dispositivo de saída é sempre o vídeo e o de entrada é sempre o teclado e o mouse. Então, voltando para a aplicação, uma aplicação de console, ela usa essa tela preta aqui. Então, eu vou fechar aqui, maiúsculo e minúsculo faz diferença no C#. E vou fazer assim, vou clicar aqui o botão aqui, ações rápidas, converter para Program Main. Então, na verdade, uma aplicação ela começa desse jeito. Tem uma classe chamada Program, e dentro dessa classe tem um método chamado Main. Esse método Main da classe Program é o primeiro método, é a primeira instrução a ser executada quando eu inicio a aplicação, quando eu dou executar. Isso em qualquer aplicação, seja ela Windows Form, seja Xamarin Form, seja ASP.NET, todas elas vão começar pelo Programs e pelo método Main. Então, aqui no método Main é o ponto de entrada da aplicação. Observa que todo método, ele abre um bloco e fecha um bloco. E aqui dentro a gente vai pôr as instruções de C#. Quando eu coloco assim, barra, barra e escrevo alguma coisa, é apenas um comentário. Ou seja, isso aqui não faz parte da aplicação. É apenas uma observação que eu coloquei no código. E a classe também, Você tem a classe e aí tem abre o bloco, abre chaves, fecha chaves. Então, o método ele está dentro da classe. Isso é fundamento. Ou seja, eu não posso pegar esse método aqui, e colocar aqui fora. Porque ele não vai ser executado. Já deu até problema aqui, Está me avisando que tem problema, Então, ele precisa estar dentro da classe. Todo método está dentro de uma classe. Um programa, uma aplicação sem dados, ela praticamente é uma aplicação inútil. Então, nós precisamos colocar dados no nosso programa. E onde é que ficam os dados? Quando eu olho aqui na arquitetura de von Neumann, eu estou vendo que os dados podem ser armazenados na memória secundária, na forma de um HD, de um SSD, de um pendrive, num cartão de memória ou outro dispositivo qualquer. Mas um outro lugar que eu posso gravar também informações é na memória principal, principalmente na memória RAM. Aqui eu gravo na forma de arquivo. Na memória secundária, na memória auxiliar, as informações são guardadas em forma de arquivos. Esse arquivo pode ser um arquivo de Excel, pode ser um arquivo de texto, pode ser um banco de dados, todos são arquivos. E na memória principal, como é que eu gravo um dado lá? Vou tirar essa linha aqui, A maneira mais comum é através de
variáveis. Então, agora eu inicializei uma variável e o conteúdo dela é Devanir. Agora eu vou mandar imprimir aqui, ó, a variável. Esse nome aqui, Devanir, está armazenado aqui na memória RAM. Isso significa que é temporário o armazenamento. Quando eu desligar o computador, vai ser perdido. Mas agora não importa isso. Eu vou executar. Está aqui, ó. Agora ele imprimiu o conteúdo de nome. Só que dessa maneira aqui, não resolve muito. Eu preciso pegar essa informação do usuário. Para isso, eu vou precisar ler o teclado. Eu vou parar a aplicação. E aqui, ó, eu vou mudar. Eu vou usar outro método. O método readLine. O método readLine, ele vai ler uma informação do teclado. E logo em seguida eu vou imprimir essa informação que eu li. Vou executar. Veja, eu mandei apenas ler o teclado. Então ele ficou com o cursor piscando ali. Eu vou escrever assim, ó. Esse daí é essa instrução aqui, ó. readLine. Ah, mas não apareceu nada escrito aqui pedindo para o usuário digitar o nome da cidade. Não apareceu porque eu não fiz aparecer. Eu dei o Enter e ele passou por essa linha e imprimiu aquilo que o usuário digitou. Então, aqui eu levei a informação para a memória RAM e aqui eu li da memória RAM e trouxe para o vídeo. Veja que agora eu fiz uma mudança. Eu coloquei essa linha e esta linha. Então, antes dele pedir para o usuário digitar, vai aparecer essa informação. Eu vou executar, fica mais fácil. Veja que agora ele pôs, ó, informe o seu nome. É essa instrução aqui. Aí eu vou digitar. Quando eu estou digitando é porque está parado nessa instrução aqui. Vou dar o Enter. E aí ele vai executar essa instrução aqui. O seu nome é, e colocou aqui embaixo. Vou fazer outra mudança. Vou parar. Eu introduzi essas duas linhas aqui. Estou pedindo para ele digitar o sobrenome. E aqui na linha onde imprimi o nome, eu estou imprimindo o nome, mais um espaço e mais o sobrenome. Eu vou executar que fica mais fácil. Informe seu nome. Está nessa linha aqui, ó. Informe seu nome, parou aqui no readLine. Vou dar o Enter. Agora ele foi para outra linha, que é essa aqui, ó. Digite seu sobrenome. Parou aqui. Então eu vou digitar o meu sobrenome. Vou dar o Enter, ele vai executar essa aqui. Seu nome é Devanir Paes. Então veja que aqui quando eu usei o mais, ele fez uma concatenação. Ele juntou o nome que eu digitei aqui com o sobrenome que eu digitei aqui e um espaço em branco. Se eu não coloco esse espaço ali, esse Paes ia colar aqui no Devanir. Então, esse é o operador de concatenação de strings. E o que é uma string? Uma string é um texto, porque no C#, os dados ele tem tipo. Então, por exemplo, um texto não é igual a um número. Vamos ver essa diferença. Então, veja esse código. Eu tenho um saldo, vamos supor um saldo de estoque de 25 e uma entrada de 10. Aí o resultado, saldo mais entrada. Vou executar, pode pressionar o F5 também, que executa. Está aqui, ó. Olha o resultado. Isso aqui deveria dar 35. E por que não deu? Porque está entre aspas. Entre aspas, ele é um texto. Quando eu uso o sinal de mais em um texto, ele concatena. Ele junta o primeiro, que é o 25, com o 10 na forma de texto. E se eu quiser fazer uma conta, como que eu tenho que fazer? Eu fiz uma mudança, só tirei as aspas. E vou executar. Agora, ele deu 35. Ele fez a soma correta. Por quê? Porque agora ele é um número. Se eu colocar aqui o mouse
em cima dele, eu vou ver que a variável ó, é um inteiro. Quando está assim entre aspas, ó, é um string, que é uma cadeia de caracteres. Então, agora esse mais, ele passou a ser o operador de soma, um operador de matemática. Então, você deve estar bem atento com essas coisas. Definir o tipo de variável. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu mudei apenas o primeiro, coloquei as aspas nele. Então, se eu colocar aqui, ó, ele é uma string. Esse aqui, ó, já é um inteiro. E agora, o que vai acontecer? Executei. Ele funcionou como uma string. Por quê? Porque ele não pode somar um texto com um número. Ah, mas ali é um número, mas poderia estar escrito ali Devanir, por exemplo. Ele não vai somar Devanir com 10. Então, ele concatenou, ele converteu o segundo, que era um inteiro, num string. Agora, eu fiz outra alteração. Aqui, ó, ficou um inteiro, eu tirei as aspas, int. E esse aqui agora é uma string. Vou executar. Ele deu aquele mesmo resultado, uma concatenação. Então, se tiver uma string, ele vai fazer uma operação de concatenação. Precisa ser 2 números ou 3 números para que ele faça uma operação matemática. Agora, eu tenho esse código aqui. Ó. Esse primeiro aqui, ó, ele é um inteiro. Esse segundo é um double. E esse terceiro, ele vai ser um double. Por quê? Ele está multiplicando, isso aqui é multiplicação, a quantidade que é um inteiro pelo preço que é um double. Então, ele vai ter o tipo pelo maior tipo que existe. O inteiro é um tipo menor do que o double. Aí, aqui estou mostrando o valor. Vou executar. E o resultado foi 194,50. Veja que ele ficou só com uma casa. E aqui seria um valor monetário, né? Observe uma coisa que você não pode esquecer. O separador de casas decimais é o ponto e não a vírgula. Se você pôr uma vírgula aqui, ó, dá errado. Ele já vai ficar vermelho. Por quê? Porque é uma anotação americana. Tem que ficar assim. Vamos formatar esse número aqui com 2 casas. Eu apenas acrescentei aqui, ó, essa instrução, esse método. Esse C é C de currency, que significa valor monetário. Eu vou executar. Aí o valor foi 194,50, ó, com 2 casas. Aqui estava 0,5. 2 casas por causa desse 2. E esse R cifrão é por causa desse C que é currency. Se eu colocasse um N no lugar do C, ele não colocaria o cifrão. E por que veio o cifrão? Porque eu estou usando um Windows no idioma brasileiro. Se eu estivesse usando o Windows na cultura americana, aí viria o dólar, né? Viria o cifrão e aqui seria um ponto, não uma vírgula. Então, isso aí já é automático. Você já deve ter observado bem que as instruções aqui foram executadas uma após a outra. Primeiro executou essa, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa no final. Então, existem 3 estruturas de código dentro da linguagem C#, na verdade, de qualquer linguagem. A primeira estrutura é essa, é a sequencial, que uma instrução é executada logo após a outra. E não há nenhum desvio no código. Ele não vai para nenhum outro lugar, a não ser na linha de baixo. Aqui tem um código, a idade é 21, e aqui está verificando se a idade é maior ou igual a 18, que no caso é. 21 é maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, vai imprimir essa mensagem. No caso, vai imprimir, porque é maior. Senão, não imprime. Eu vou executar. Está aqui, ó. Você pode tirar habilitação para dirigir. Então, o if é uma estrutura de decisão.
Só entra aqui se isso aqui for verdadeiro, essa expressão aqui for verdadeira. Agora eu alterei a idade para 12. Agora isso aqui ficou falso. Vou executar. Terminou e não passou aqui, ó. Porque isso aqui não foi verdadeiro, foi falso. Ah, mas eu queria também emitir uma mensagem quando ele não pode tirar a habilitação. Sempre eu estou parando a aplicação. Então, eu posso colocar aqui também um else, que é, no caso, quando ele não pode tirar a habilitação. Então, eu vou pôr assim, ó, você não pode tirar a habilitação. Eu executei. Você não pode, por quê? Porque é 12. Mudando aqui para 21, você pode tirar a habilitação. Aqui no exemplo, a gente está pondo numa variável aqui, fixo, né? Eu podia perguntar a idade dele para fazer essa comparação. Geralmente, essas informações ou virão do teclado ou virão do banco de dados, ou de um arquivo de algum lugar. Não será assim, como eu estou fazendo aqui. Aqui antes, ó, eu vou fazer uma instrução aqui, ó, console write line. Eu vou colocar isso aqui, ó. Qual será o resultado disso daqui? Vou executar. True. Por quê? Porque a idade é maior do que 18 anos. Se eu colocasse ali 12, aqui seria false. Esse é um outro tipo de dado, é o dado booleano, ou dado lógico. Então, a gente tinha a string, o número inteiro, o número double, e agora a gente tem o boolean, que é o dado lógico. Ele vai ser falso ou verdadeiro. Nós tínhamos o operador, que nós vimos o mais para a string, que era concatenação, o mais para os números, que era a soma, o asterisco, que era a multiplicação, e depois nós temos aqui os operadores relacionais, que eu comparo um elemento com o outro. Aqui eu estou comparando se a idade é maior ou igual a 18 anos. Eu podia comparar sim. Se ela é igual. Eu podia comparar se ela é maior. Eu podia comparar se ela era menor. Eu podia comparar se ela era diferente. Então, essa é a estrutura de decisão. Observa bem que o if tem um abre chaves e um fecha chaves. É o bloco dele. Poderia ter mais instruções aqui, ó, bem mais. Quantas eu precisasse colocar aí dentro. E no else, que é quando aqui deu falso, vai passar no else. Aqui também tem um abre chaves e um fecha chaves que delimita o bloco do else, que pode ter um monte de instrução aí. Vou fazer outra alteração. Eu alterei o código, coloquei um outro. Ele vai imprimir na tela essas 5 linhas. 1, solteiro. 2, casado. 3, amaziado, divorciado e viúvo. Uma embaixo da outra. E vai parar e vai esperar você selecionar uma delas. Esta linha aqui, ó, ele vai pegar o caractere que ele selecionou aqui, 1, 2, 3, 4 ou 5, ou qualquer outro. Ele vai colocar em opção. Aí aqui embaixo, ó, eu tenho uma instrução switch, que é uma estrutura de seleção. Então, se a opção, quem é a opção? A opção é a variável que guardou a seleção que o usuário fez. Aí, se for 1, ele vai imprimir solteiro, ó, porque ele pôs aqui, ó, solteiro. Então, é como se eu estivesse perguntando na tela, qual é o teu estado civil? Aí ele seleciona lá, 2 é casado, 1 é solteiro. Se ele escolher 1, ó, case 1, vai imprimir solteiro. Se ele selecionar 2, vai imprimir casado. E assim vai. E se ele não selecionar nem 1, 2, 3, 4 ou 5, aí ele vai passar aqui pelo default e vai imprimir opção inválida. Eu vou executar. Então, está aqui, ó. Eu vou selecionar o 2 e vou dar o Enter. Aí ele imprimiu aqui, ó, casado, porque ele passou pelo 2.
O 2 é aqui, imprimiu casado. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é essa aqui, ó. Eu executei novamente e vou pôr aqui o 9. O 9 não existe, então ele vai passar aonde? Ele vai passar aqui no default e vai imprimir opção inválida. Opção inválida. Então, essa é a estrutura de seleção. E a terceira estrutura são os laços. E aí existe 3 ou 4 tipos de laços. O primeiro laço é o laço interativo, que é o for. Aqui, ó, ele vai começar em 1 e vai acrescentar de 1 em 1, até que esse i aqui seja menor que 10. Ou seja, ele vai passar 10 vezes aqui. Eu vou fazer assim, ó, por enquanto. Só para a gente entender. Vou mandar imprimir aqui o i. Quando eu coloco assim, ó, é comentário. Essa linha não vai ser executada. Só essa linha de baixo aqui. Assim como essa também não é executada. Tá até verdinho aí. Eu vou executar. Então, ó. Ele imprimiu de 1 a 9. Essa linha aqui que está fazendo isso, ó. Ele passou dentro desse laço 9 vezes. Por quê? Porque o i começou em 1 e foi até menor que 10. 10, ele não é menor do que 10, ele é igual. Então, ele foi até 9. Então, o valor de i foi mudando. Na primeira vez que ele passou no laço era 1, na segunda vez era 2, na terceira vez era 3, até chegar em i menor que 10. O que faz ele acrescentar 1 é esse aqui. Então, agora, eu tirei eu tirei a linha de baixo e tirei o comentário dessa aqui. O que essa linha está fazendo? Na verdade, ela está imprimindo aquele mesmo i. Só que ela está imprimindo aqui, ó, uma string. Isso aqui é fixo, vai aparecer 3x. Aí o i vai ser, uma hora vai ser 1, outra hora vai ser 2, 3, e vai até o fim. E aqui, ó, ele está multiplicando 3 vezes i. Nós estamos fazendo a tabuada do 3. Eu executei. Tá aí. 3 vezes 1 é igual a 3. É essa linha aqui, ó, que está mostrando isso aqui. Então, a primeira vez ele passou o i aqui, ó, era 1. Tá vendo? 3x aqui, ó, é essa parte aqui. Ela é fixa. Aqui é o valor do i e aqui é a multiplicação, 3 vezes i, porque é a tabuada do 3. Então, esse é o laço interativo. Se aqui tivesse 100, ia fazer até o 100. Ou melhor, até o 99. Eu mudei as instruções aqui. Agora, eu vou pedir para o usuário qual é a tabuada que ele quer fazer. Se é a do 3, a do 5, a do 10. Então, eu estou pedindo para ele aqui, ó, informe o número e ele vai digitar aqui, ó. Por que eu estou fazendo esse convert to int 32? Porque aqui, apesar dele digitar lá, vamos supor, 5, ele vai vir como uma string. Eu não posso fazer multiplicação com string. Tenho que fazer com número. Então, eu estou convertendo o string que ele está digitando para um número. E aí, eu vou fazer essa tabuada. Eu apenas troquei aqui, ó, pela opção. Aqui estava o 3, né? Lembra? Estava aqui 3 e aqui estava 3. Eu mudei para a opção e fiz esse trecho aqui em cima. Eu vou executar. Informe o número. Vou pôr aqui a do 7. Ele fez a tabuada do 7. Eu executei novamente. Agora eu vou pedir a tabuada do 3. Eu posso fazer qualquer um. Podia pôr aí 200, 150. Ele faria a tabuada de cada um deles. Aqui a tela está truncada. Então, esse foi o laço interativo. Ele executa o que está aqui dentro um determinado número de vezes, que é definido por essa expressão aqui. Observe que o laço começa com a abre chaves e tem o fecha chaves. Aqui vai ser o bloco das instruções. Poderia ter várias linhas aí dentro.
No caso, só tem uma. Agora eu troquei as instruções aqui e a gente vai ver o for each, que é o laço enumerado. Então aqui eu tenho uma lista de países. Nesse momento não importa muito entender essa parte aqui, o que importa é essa aqui. Isso eu vou falar ainda para frente, quando a gente falar de objetos. Então eu tenho uma lista de países. Aí aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou indo de país em país nessa lista. Então é o for each, país em países. Países, é essa variável aqui, E país vai ser uma variável que vai ser extraída dessa relação aqui. Eu vou executar. Aqui está, fiz uma lista. Por quê? Porque ele percorreu cada país nessa lista. Então, aqui, país é Argentina. Passou a segunda vez, país é Bolívia. Passou a terceira vez, é Brasil. Se eu acrescentar mais coisas aqui, ele percorre todas elas. Isso aqui é muito utilizado. Esse é o laço enumerado. Na verdade, tudo que eu mostrei aqui agora é muito utilizado, porque é a base da linguagem. Esse aqui é o laço condicional. Significa que ele vai continuar executando aqui enquanto essa expressão aqui for verdadeira. Então, assim que ele entra, continuar é igual a S. Então, ele já vai entrar a primeira vez. Aí ele vai perguntar, continuar? Se ele responder S, vai continuar aqui e vai fazer a pergunta de novo. Mas se ele responder qualquer coisa que seja diferente de S, mesmo que seja sim, esse laço será quebrado. Eu vou colocar aqui S, esse S tem que ser maiúsculo, porque aqui o S é maiúsculo. Vou pressionar o Enter, ele perguntou de novo. Se eu colocar o S de novo, ele vai continuar aí. Enquanto eu falar S, ele vai continuar. Mas se eu colocar qualquer outra coisa, não precisa ser um N. Se eu digitar uma palavra ali sim, ele também já vai sair. Apenas o S faz com que ele continue. Digitei o N e ele quebrou esse laço. Esse laço é o laço condicional. Todo laço, seja ele o for each ou while, pode ser quebrado com a instrução break. Então, aqui agora, mesmo eu respondendo S, ele vai sair. Eu executei. Continuar. S e S maiúsculo, deveria continuar. Não continua por quê? Porque esse break quebrou o laço. Então, isso daí é uma maneira de você sair mesmo quando não quebrou pela condição que foi colocada ali no while, ou no for, ou no for each. Eu tenho aqui 3 linhas de instruções. Eu declarei a variável pedido contendo o número 1000. Alterei o número 1000 para 1010. E estou mostrando na tela o pedido, que é 1010. Isso porque isso aqui é uma variável. E sendo uma variável, eu posso alterar o valor dela em qualquer parte do programa aonde ela pode ser enxergada. A gente vai falar disso mais para frente. Mas existe outra maneira de usar a memória RAM, de colocar um conteúdo lá. Essa maneira é através de constante. Então, aqui uma constante inteira, pedido. E aqui embaixo já vai dar um erro. Se eu colocar o mouse em cima, o lado esquerdo de uma atribuição deve ser uma variável, uma propriedade ou um indexador. E aqui é uma constante. Uma constante não pode ser mudada. Ela vai ficar com seu valor inalterado durante todo o ciclo da aplicação quando ela estiver sendo executada. Observa esse código. Declarei uma quantidade. Se a quantidade for maior que 0, o preço é 10,20. Se ela for menor, vai ser 9,93. Aí eu estou multiplicando a quantidade vezes o preço que eu peguei aqui. Mas veja que está dando aqui vermelho.
preço não existe no contexto atual. Eu não posso declarar uma variável dentro de um bloco e tentar usar ele fora do bloco mais externo, porque essa variável não vai existir. Então, como que eu resolvo essa questão? Como que eu resolvo esse código aqui? Assim, eu pego a variável preço, ou melhor, pode pegar aqui tudo de uma vez. E aqui não pode declarar, que já foi declarado ali em cima. Agora ela passou a ser uma variável do bloco externo, que pode ser usada no bloco interno. Do externo para o interno, funciona. O contrário, não. Eu vou executar, faltou um ponto e vírgula aqui. Deixa eu ajustar aqui, né? Se ela for maior que 500. Que maior que zero vai ser sempre. Aí, eu vou executar. Então, ela vai ser 10,20 o preço unitário. 10,20 deu 10.200. Aí, eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui 400 e vou executar novamente. Aí, ele pegou o preço de 9,93 e multiplicou por 400, porque não entrou aqui. Mas a questão aqui é a variável. Para eu poder usar ela aqui fora do bloco, aqui, ela não pode ser declarada aqui dentro, tem que ser declarada fora, apesar do seu valor poder ser mudado aqui dentro. Aqui eu tenho um código, tem o valor de um pedido, a quantidade, e aqui estou achando o preço unitário. Pego o valor e divido, essa barra é divisão, pela quantidade, e estou mostrando o preço aqui com duas casas decimais. R$77,05. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu nem sei que tamanho que já está. Mas isso daqui, apesar de ter um pouco mais de coisa, é o mínimo que você precisa saber para conseguir agora trabalhar em qualquer um dos modelos de aplicação. Que é o quê? Trabalhar no Windows Forms, no WPF, no dispositivo móvel, no celular, no ASP.NET. Então, todo esse código aqui é usado em qualquer uma dessas aplicações e será sempre usado, porque isso daqui são as estruturas básicas